Fala máquina, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje a gente vai fazer um estudo de caso se utilizando de uma ferramenta que os nossos alunos têm acesso, que é o Planner do PS Zerado. Então fica comigo aqui que você vai curtir pra caramba esse vídeo. Os alunos do PS Zerado, eles têm acesso a um Planner que concilia ali o estudo teórico deles com a prática e faz com que ao longo da faculdade, ao longo dos plantões dele, eles tenham muito mais aprendizado se utilizando dessa ferramenta. E hoje a gente vai fazer um estudo de caso. Fiz uma transcrição de que um aluno me mandou e a gente vai tentar, com o que ele atendeu, né, com o paciente que ele viu, com a maneira como ele preencheu o formulário, como ele preencheu o planner, a gente vai tentar tirar proveito disso, tentar aprender. E o caso de hoje é um caso de um paciente com dengue. Então eu vou abrir aqui um disclaimer aqui que é o seguinte, né? Repara que aqui a gente não está estudando a patologia dengue. A gente vai estudar um paciente concreto com dengue que esse aluno meu atendeu. Beleza? Então me coloca na tela aí para a gente ver. Aqui que a gente está vendo, essa é uma ferramenta que a gente usa dentro do Planner que a gente chama de diário de situação, né? Aqui é exatamente onde a gente vai, através de um atendimento de um paciente, através de um caso na enfermaria, de um caso na UTI, a gente vai construir uma base muito sólida e muito interessante para desenvolver a prática. Então isso é o diário de situação, sendo bem breve aqui. E aqui, a patologia, né, um quadro de dengue. E aí a primeira ferramenta é exatamente essa, né, essa distinção aqui entre 4 áreas. São 4 áreas aqui que eu preciso me atentar. E vamos dar uma olhada no que ele descreveu desse paciente com dengue que ele atendeu. A gente não sabe exatamente como esse paciente foi atendido, né? A gente vai olhar o que ele escreveu, o que ele relatou e eu transcrevi aqui para vocês. Olha, ele coloca nessa parte aqui sinais e sintomas, repara que está dividido em 4, né? Sinais e sintomas, fisiopatologia, diagnóstico e tratamento. Vamos se atentar a primeira aqui, ó, galera, sinais e sintomas. Como que esse paciente se apresenta? Isso aqui é fundamental para a gente melhorar na nossa prática, né? Senão a gente acaba se acostumando muito à maneira como os livros descrevem, né? Então a gente começa a ver aquela lista de sinais clínicos, tantos % dos pacientes têm isso, aquilo, isso aí, na moral, é um dado que se a gente não se confronta com a prática, a gente acaba nem sabendo como usar. E chega a ser difícil ficar decorando, né? São quantas patologias? Imagina decorar uma lista de sintomas de cada patologia. Então, claro que a maneira mais fácil da gente aprender isso é olhando os pacientes em concreto. Então dá uma olhada no que ele descreveu. Paciente com febre, beleza, né? Paciente com dengue com febre é razoável, né? Cefaleia retroorbitária, isso aqui é bom, é um sintoma que quando aparece, principalmente em lugares que tem epidemia de dengue, né? A gente sempre levanta o alerta, né? Paciente com febre e cefaleia retroorbitária. Cefaleia retroorbitária é aquela dor que o paciente refere atrás dos olhos e tem uma outra característica também que ele não descreveu, mas era provável que o paciente tinha, era uma dor ao movimento ocular também. É bem característica, né? Se você já teve dengue, você já sabe, já deve ter sentido isso. Eu lembro que eu tive dengue 2 vezes. E uma dessas vezes eu tive muita dor atrás dos olhos. E a outra, meu pior sintoma era uma dor nas costas, né? Que ele até descreve como mialgia. Ele não colocou o quê? Mas no meu caso era uma dor lombar, né? Era uma dor na região das cadeiras, aquela dor nas cadeiras. Era uma dor bem forte. Ele coloca aqui mialgia / dor abdominal. Eu não tive tempo de conversar com esse aluno, mas acredito que ele tenha ficado em dúvida aqui se a queixa do paciente era uma dor abdominal ou ele estava com uma dor para mexer. Sabe quando você vai sentar, dói a barriga na musculatura mesmo? Aí quando você encosta a cadeira, dói as costas. Eu acho que ele quis dizer isso aqui com enquadrar os 2 sintomas do mesmo lugar. É muito importante quando o aluno está preenchendo, se um dia você tiver acesso a esse plano, você ser mais específico aqui, tá? Porque senão, dor abdominal, mas que dor abdominal é essa? Foi muito solto. Lembra que a gente não está querendo fazer listas igual do livro, a gente quer listar exatamente o que o paciente se apresentava. E aqui ele colocou o 4º dia, um dado da história. Legal, 4º dia de doença, vai? Não há cronologia aqui. Uma maneira interessante, talvez, de dispor isso aqui seria colocar uma ordem um pouco mais cronológica, porque as doenças se apresentam de maneira cronológica também. A gente não atende um paciente com diverticulite no dia 1 com uma peritonite fecal, pô. O caso vai evoluindo, né? As patologias são assim, né? Então a ideia da cronologia eu acho que ajudaria mais ele aqui, né? Mas beleza, ficou claro, tem um quadro aqui relativamente típico de um paciente com uma síndrome febril, que ele até descreve na sua fisiopatologia aqui, por isso que eu até usei essa ideia, né? Fisiopatologia, repara, importante aqui é o que, galera? Você não deve, na hora que estiver construindo esse planner, porque imagina, esse aluno provavelmente ele acabou de atender esse paciente, ou acabou de ver alguém atender esse paciente e ele está anotando algumas coisas.
Então não é para você abrir o livro da fisiopatologia e começar a descrever as interleucinas associadas ao processo inflamatório da dengue. Você tem que escrever algo que seja razoável para ti e consiga fazer com que você entenda a doença, porque entendendo a doença a gente consegue de alguma maneira pensar em prognóstico e tratamento, tá? Então eu acho que é legal, síndrome febril, e ele descreve aqui, ó, vírus, alteração na parede vascular, e aqui eu acho que a água para o terceiro espaço, né? Era mais ou menos, enfim, foi a maneira que eu entendi e que ele descreveu, né? H2O, terceiro espaço. Então, perda de líquido para o terceiro espaço, legal pra caramba. Ou seja, é uma fisiopatologia que ele, naquele momento, é o que ele sabe. Não é a que existe. Parece que é muito importante. É uma ferramenta para a gente aprender com a prática, não é para a gente fazer uma descrição e um resumo do livro. Vamos seguir, diagnóstico. Aqui ele deu uma colinha, né? Ele pegou uma tabelinha aqui, já deixou aqui marcada, mas embaixo ele escreveu o diagnóstico que foi dado no paciente, como foi dado. Então ele escreveu, o diagnóstico foi clínico, era um paciente do tipo A. Aí ele já deixou o macetinho aqui, ó. Paciente do tipo A é um paciente sem sangramento espontâneo induzido, ó, prova do laço negativa, ele também descreveu, prova do laço negativa, sem sinais de alarme, sem condição especial, sem risco social e sem comorbidades. Pô, pelo visto era um paciente talvez jovem, ele não descreveu idade, ele não descreveu nada, ele não sinais e sintomas. Poderia ter melhorado um pouquinho ali, acho que poderia ficar mais interessante. Ele colocou um resultado de um exame de sangue aqui, hemograma. Eu acho que poderia ter colocado aqui hemoglobina, descrito às vezes um pouquinho mais, leucócito aqui não tem, eu não sei quanto esse paciente tinha, se era uma linfocitose, ele não descreveu. Ele coloca um hematócrito de 39, razoável, e uma plaqueta de 120 mil, mas a gente só tem esse dado aí e já tem um diagnóstico dado aqui para ele, né? Eu acho que poderia ter sido um pouco mais específico aqui no hemograma também, acho que ia ajudar a gente. Principalmente se é um paciente que tem um exame de sangue antigo, né, para a gente poder fazer um comparativo. Isso aí, claro, que vai ajudar muito a ele lembrar desses critérios. Mas eu acho que ficou claro para ele aqui que foi um diagnóstico clínico e que a prova do laço era negativa, o que, se fosse positivo, ele seria um grupo B. Acho que é isso que ele quis dizer aqui com essa tabelinha. Deu para pegar bem aqui. E no tratamento, aqui é a mesma coisa, galera. Não é para a gente abrir lá o tratado do Ministério da Saúde, do atendimento do paciente com dengue e descrever todo o tratamento, não faz sentido nenhum. Você vai colocar o tratamento que você viu no paciente, né? Você está lá no internato, no ambulatório de infecto, sei lá que seja, né? Ou no pronto-socorro, e apareceu um quadro de dengue lá, você vai descrever o tratamento que foi dado para aquele paciente. Então, ele descreve aqui o tratamento completo. Tudo bem, beleza, mas fica superficial, mas eu acho que ele pegou aqui o que importa, vamos chamar a atenção assim para isso, porque o paciente do tipo A possivelmente vai para casa, do tipo B vai para casa, se melhora, C e D eu vou internar. Então acho que é um padrão legal aqui, e aqui eu acho que ele coloca o tratamento específico para aquele paciente, ele colocou aqui 60 ml por quilo por dia e sintomáticos. Beleza, fez bem, preencheu bem aqui a primeira parte do diário e eu vou pular para a próxima aqui. Aqui, essa segunda página aqui, ela responde um problema que é recorrente, né? O plano ele foi construído em base vamos dizer, do relato de vários alunos que tinham bons resultados estudando com a prática, né? É importante que você perceba, né? Estudar para a apostila, estudar para uma prova é muito diferente de estudar para um paciente. Você pensar, né? Você estudar tudo que pode cair numa prova aonde uma das questões possa ser dengue, cara, pode cair tudo, a verdade é essa. Mas um paciente concreto, o que cai na vida real é muito diferente. Então a gente deve estudar de maneiras diferentes, né? Então eu percebi com os alunos que quando eles conseguiam fazer uma síntese muito boa do que era mais importante para a prática, quando eles conseguiam filtrar isso, eles tinham muito mais resultado. E por isso que aqui a gente tem essas duas ferramentas, né, que são os pontos-chave, que é tudo que discrimina, tudo que é muito importante, tudo que eu não posso esquecer, vamos lá, pensa assim, é assim que a gente explica, né, no plano, né? Tudo que você não pode esquecer, cara, se você esquecer isso, deu tudo errado. O que ele anotou aqui que eu achei interessante pra caramba? Ele coloca assim, ó, sinais de alarme, putz, não tem como esquecer sinais de alarme, e ele descreve aqui, ó, dor abdominal, com uma setinha para cima, uma dor abdominal intensa, né, como um sinal de alarme, e coloca a prova do laço como algo que não pode esquecer, já que é um fator que eu consigo definir diagnóstico e, obviamente, o tratamento, já que eu vou tratar de acordo com a classificação. É o que ele marcou, tá? É o que ele achou importante, é o que ele achou que não pode esquecer.
isso aqui é até interessante que você perceba que uma vez que você começa a fazer um diário de situação de um paciente com dengue, toda vez que você revisitar casos de dengue, você pode complementar esse diário. E aí ele vem aqui para o mapa da ignorância, porque essa ferramenta aqui é a ferramenta que você consegue de fato aprender com a prática. Porque você descobre o que na prática, o que caiu na vida real e você não sabia. E aí ele foi muito honesto com ele mesmo aqui, descreveu, cara, sinais de alarme, eu não sei. Ou ele sabia um ou outro. Pô, pelo menos, ele colocou dor abdominal intensa, porque o paciente dele tinha dor abdominal, talvez foi discutido isso na hora no caso, mas ele poderia ter colocado vômitos recorrentes, ele poderia ter colocado aqui, por exemplo, um paciente com uma febre persistente, né, 7, 8, 9 dias de febre. Ele poderia ter colocado um paciente com queixas de sangramento, né, que já estaria mais associado ali até mesmo aos sinais de choque. Talvez ele não tenha nem pensado nisso, né, sinais de alarme e sinais de choque. Isso seja uma coisa interessante que vale a pena ele mapear para voltar a estudar, né? O mapa da ignorância é onde ele bate o olho bem rápido e diz, cara, o que eu tenho que voltar a estudar aqui para dengue para eu ter segurança para atender um paciente? Olha que ferramenta irada, né? E aqui ele coloca no mapa da ignorância a prova do laço. Repara que ele usa uma legenda aqui, porque ele já sabe, né? Faz parte do ferramentário, você identificar toda vez que você não sabe uma habilidade. Concorda comigo que prova do laço é uma habilidade? Né? Faz parte da, vamos dizer, da semiotécnica, do exame físico, uma manobra que eu preciso aprender para dar um diagnóstico. E ele tem dúvida, ele não sabe como faz. Toda vez que a gente encontra dentro do nosso mapa da ignorância uma habilidade que eu não sei, olha que irado isso, eu venho aqui no meu checklist de habilidades e assinalo também. Porque eu sei que eu preciso correr atrás de como fazer uma prova do laço para eu ter segurança para atender um paciente com dengue. Ou seja, é a revisão em casa que a gente faz fazendo questão para acertar uma prova. Essa é a ferramenta que a gente usa para acertar na vida real. Porque ele mapeou o que ele precisa aprender, ele não vai esquecer. Eu espero, né? E aí uma vez ou outra, sei lá, pode ser que ele, numa outra oportunidade, ele junto com os amigos ali, treina a prova do laço e ele pode vir aqui riscar e saber que de fato ele aprendeu, né? Ele percebe a melhora dele. Então, assim, muito legal, né? Você vê que precisa de uma reflexão em cima disso. O exame de consciência é outra ferramenta que é muito importante também, porque a gente sabe que na nossa prática a gente cresce tecnicamente, mas a gente precisa crescer também como, vamos lá, como médico, como médica. Eu preciso melhorar as minhas habilidades sociais, de relacionamento, eu preciso relacionar a maneira como eu encaro a dor, como eu lido com as dificuldades, como eu lido com o erro. Então o exame de consciência é uma breve avaliação que você faz sobre o que aconteceu. Uma coisa ruim, uma coisa boa e onde eu posso melhorar. Um pouquinho todo dia, né? Essa é a ideia. Ele coloca aqui exames de raio-x. Provavelmente, talvez ele tenha pedido um exame de raio-x aqui para o paciente com dor abdominal, que não faria muito sentido, né? Dor abdominal / mialgia e você pede um raio-x, você vai ver o quê? Né? Acho que é isso que ele quis dizer. Ele coloca aqui que ele fez uma orientação por escrito, possivelmente na hidratação do paciente, que foi uma coisa boa. E aí onde ele quer melhorar essa confiança no exame clínico, né? A gente já fez muita aula sobre isso dentro do PS Zerado com os alunos, né? É importante que a gente confie no que a gente está falando, né? É claro que não é confiar numa falácia que você esteja falando, mas você sabe que aquilo é verdade, né? Você sabe que aquilo é o certo e você tem que confiar nas coisas que você está fazendo, né? Talvez ele tenha ficado com dúvida na própria palpação do exame abdominal. Então, é interessante que foi bem feito, mas pode ser ainda mais específico. Lembra que esse plano é seu, né? Você faz isso para você crescer, né? Não é para mostrar para ninguém. Então, você pode ser bem específico aqui no ponto que você quer melhorar. E a última ferramenta é aquela ferramenta para resolver outro problema gigante de vocês, que é dose, droga e diluição, né? E aqui eu peço para a galera prescrever o máximo que der. Ele fez uma prescrição aqui, eu acho que ele consegue entender, eu tentei transcrever do melhor jeito possível. Basicamente, ele fez a hidratação oral, que é o tratamento do paciente com tipo A de dengue. Ele coloca aqui, ó, o paciente vai receber 80 ml por quilo, tem uns 70 quilos, vai dar uns 6 litros, 1/3 de soro caseiro no primeiro dia, dá mais ou menos 2 litros, né? E 2/3 de outros, né? Você pode fazer água de coco, Gatorade, isotônicos, né? 4 litros, completando 6. No segundo dia, eu acho que isso aqui é o segundo dia, né? Porque ele colocou um abaixo do outro, né? Reduziu aqui a dose para 60 ml, isso foi a dose que ele marcou ali no diário de situação, colocando 1 litro de soro, 3 litros de água, né? Mesma coisa, né? 1/3 aqui e 2/3. Cara, eu acho que ficou muito bem feito, assim, né? O tratamento para um paciente tipo A, poderia ter descrito aqui o sintomático, porque às vezes, não vou botar dipirona, não, que eu já sei. Cara, vale a pena você pôr até que você tenha certeza, até que você tenha mais segurança. Descreve essas doses. Descreve dipirona 500 mg,
descreve dipirona 1 grama, descreve os nomes comerciais, por exemplo, lisador, anador, né? Você não confundir com neosaldina, por exemplo, neosaldina tem dipirona, mas não é dipirona pura, né? Não seria legal você passar a neosaldina para um paciente com dengue. Então é legal que você saiba também os nomes comerciais. Então você pode aproveitar essa área aqui. Aqui é um paciente que vai para casa, é um receituário. Então você pode aproveitar para como se você fosse construir um receituário mesmo, né? Se você viu, você estava lá no ambulatório, viu prescrever um receituário, uma sugestão que a gente, né, você poderia fazer era exatamente descrever o receituário do paciente, né? Nome, uso oral, não precisa colocar o nome do paciente, não vai. Hidratação oral. Descrever isso, né? Soro caseiro, papapá, tá? Eu acho que seria uma maneira mais interessante ainda, ia facilitar muito mais você aprender aqui. Beleza, esse aqui foi o estudo de caso desse paciente com dengue, eu acho que deu pra gente, querendo ou não, a gente acaba aprendendo muita coisa vendo um atendimento do outro. Eu tenho certeza que ele, né, o aluno que preencheu isso aqui, vai poder revisitar o que ele fez e continuar aprimorando esse diário de situação, aprimorando esses pontos chaves, não esquecendo do mapa da ignorância, correndo atrás da prova do laço. Acho que tem muita coisa que ficou bem feita aqui. Se você quiser, inclusive, conhecer um pouquinho mais dessa ferramenta que é realmente fundamental, liga a teoria com a prática e faz você ter cada vez mais confiança com os casos que você vê dentro da faculdade. Você clica aqui nesse card para você conhecer todas as ferramentas, né? Explicando com muito mais calma de que eu fiz aqui agora. Caso você queira adquirir esse planner também, eu vou deixar o link aqui embaixo. Então, espero que você tenha curtido e se você adquirir o planner e quiser enviar para mim um estudo de caso por uma foto, por exemplo, você preencheu isso em casa, né? Um planner físico, tá, galera? Isso a gente preenche, a gente leva para o hospital para preencher, leva para os ambulatórios. Você pode fazer fotos e me mandar. Eu vou deixar o e-mail aqui também, logo abaixo, né? contato@pszerado.com.br. Você coloca lá no assunto planner e aí eu vou poder pegar esses planners aí, pegar essas fotos que você fez e fazer novos vídeos. E aí você vai aprender mais, você vai conseguir fazer com que aquele caso que você atendeu ajude ainda mais alunos. Beleza? Um abraço? Então não deixa de curtir esse vídeo, compartilhar com um amigo seu e se inscrever no canal do PSZerado. Até mais, até o próximo vídeo.